Olá, gente! Então, hein? Vocês estão acompanhando aí, né, que o Moro teve pediram para ele, né, pedido de prisão dele, né, a PGR efetuou um pedido de prisão dele por ter feito uma brincadeira. Na verdade, as notícias falaram que a PGR pediu a prisão do Moro, mas na verdade não é bem assim, né? E o caso em si é ridículo, né? Foi totalmente tirado de contexto pelos petistas, né? Primeiro que o Lula falou que o plano dele é foder com o Moro, né? É de toda forma destruir o Moro, né? E, enfim, acharam aí uma chance ridícula, né, de fazê-lo, porque, sinceramente, ali não tem absolutamente nada, né? Primeiro que o contexto essa filmagem foi feita numa época de festa junina, em que vocês sabem como funciona a festa junina, né? Para quem não sabe, existe uma coisa chamada prisão na festa junina, e as pessoas podem ir nessa prisão, né? E efetuam um certo pagamento para que outra pessoa seja presa. E essa pessoa, para não ser presa, ela paga uma fiança ou alguma coisa para ter liberdade, senão ela fica lá presa por não sei quantos minutos, né? É uma brincadeira, pode ser que, né, ninguém goste, eu acho isso ridículo, não, é verdade, tem muita brincadeira que é chata mesmo, mas é aquilo, é brincadeira de festa junina. E aí o que aconteceu? Alguém pediu a prisão de algum amigo do Moro, né? Alguma pessoa ali que tinha alguma relação com o Moro, e o Moro foi lá e pagou, né? Aí uma pessoa que estava filmando o Moro brincou, falou, não, você tá pagando fiança, não sei o quê, né? Aí o Moro brincou também, né? Falou, não, isso aqui Instituto Habeas Corpus do Gilmar Mendes, né? Tipo, falando, né, que ele comprou um habeas corpus ali na brincadeira do Gilmar Mendes, né? Primeiramente, que estão falando que o Gilmar Mendes teria. É, não, eles estão falando que o Moro cometeu calúnia contra o Gilmar Mendes. Primeiramente, que isso não é verdade, porque existem três crimes contra a honra, né? Você tem injúria, difamação e calúnia. A calúnia é o mais grave de todos, porque você estaria imputando ali um fato ali como crime. Então, tipo, você estaria comentando, tipo, o Gilmar Mendes teria nessa data, nesse momento aqui, né? Você teria que imputar exatamente. É como se você estivesse acusando alguém de um crime, né? Como se você estivesse acusando alguém de crime. Ali, ele não está acusando ninguém de crime, né? Ele está só falando, né? Quando você faz uma acusação, a acusação ela tem que ser ali com data, hora, dia, entendeu? Ela tem que ser uma acusação mesmo. Quando você está só falando desse tipo, como o Moro falou, isso no máximo ele configura como uma injúria ou como uma difamação, né? É que isso aí realmente as pessoas não sabem diferenciar muito bem, né? A calúnia, ela acontece em algumas circunstâncias específicas, né? Quando você acusa alguém de ter cometido um fato criminoso nessa data, nessa hora, e não foi isso que ele fez, né? Ele estava brincando a respeito ali da questão. E aí você tem injúria e difamação, é o que sobra, né? Primeiro que injúria é um xingamento, é um ato que nem deveria ser crime, né? É ridículo. Na verdade não é nem crime, é contravenção penal, né? Então as pessoas, na verdade, elas até nisso elas erram, né? Porque não é crime, é uma contravenção. Contravenção é um crime de menor potencial ofensivo, né? Literalmente não é crime, né? E primeiramente que o Moro jamais pode ser preso por uma coisa desse tipo, né? Porque é, como ele é réu primário, os antecedentes e o crime é menor potencial ofensivo, né? Não chega a ser um crime propriamente dito, você não pode pedir a prisão de ninguém por isso, né? Então, assim, o que acontece é que realmente a mídia exagerou, falou que pediram a prisão dele, mas muito improvável não pediram, porque nem pode pedir a prisão por conta disso, né? E aí pegaram outros vídeos aí de outros deputados, de outros parlamentares, né? O Cajuru, o André Janones, né? Eles insultando realmente o ministro Gilmar Mendes ali publicamente. Não era uma brincadeira, né? O Cajuru, inclusive, falou lá um monte de coisa, insultou, falou que ele tinha proximidade ali com o PSDB, com o Alckmin. O Janones também falou a mesma coisa, né? Inclusive, o Cajuru, na época, ele estava apoiando a CPI da Lava Toga, né? Que o lixo do Flávio, né?
o lixo do Flávio, né, sepultou, né, não tem como você não criticar o Flávio Bolsonaro por ter sepultado a CPI da Lava Toga, que seria sim, a CPI da Lava Toga seria a grande alternativa para o governo Bolsonaro de conseguir ali refazer a estrutura do STF, mas eles ficaram com medo, né, então, enfim. Aí, né, você estava nesse contexto, aí o Cajuru fez um discurso muito forte contra o Gilmar Mendes e nada aconteceu. Mas parece que recentemente a PGR também pediu a prisão dele, né? Então, é assim, né? Não pediu a prisão, né? Porque, enfim, né? Vocês entenderam, né? Crime contra a honra não dá prisão, né? É ridículo falar em prisão crime contra a honra, né? Se é menor potencial ofensivo, não tem como, né? E outra coisa, e também teve o André Janones, só que o André Janones eles não pediram a prisão, né? Então você vê que o André Janones ele realmente é muito protegido, né? Muito difícil pegar o André Janones ou fazer alguma coisa contra ele, né? É aquilo, dois pesos, duas medidas. A justiça brasileira ela persegue com unhas e dentes a direita. Quando é a esquerda, eles passam pano, né? A esquerda faz coisas muito piores e nada acontece. Agora, recentemente aconteceu o grande, né, a grande bomba, que é esse ministro Gonçalves Dias do GSI, né? O Gonçalves Dias pede demissão do GSI após vídeo em que aparece no Planalto durante invasão. O pedido foi feito após reunião de Dias com Lula e outros ministros no Palácio do Planalto. Imagens mostram a atuação do ministro durante atos golpistas de 8 de janeiro. Então, assim, o que acontece é o seguinte, ele pediu demissão, ele não foi mandado embora, escorraçado, e teve pedido de prisão dele? Não teve, né? Não teve, né? Incrível isso, né? Olha lá, o GSI divulgou nota para justificar a presença do chefe do órgão no Palácio do Planalto, qual afirma que as imagens mostram a atuação dos agentes de segurança, que foi em um primeiro momento no sentido de evacuar o quarto os quartos os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto. Não aparece isso não, né? Mostrava ele dando água ali, ajudando os tais ali manifestantes, né? Mínimos suspeitos, né? Por que eles ajudariam assim, né? Olha lá, segundo o blog, não sei quem, a situação de Dias foi agravada porque o presidente Lula ele pediu as imagens de frente do gabinete presidencial durante a invasão. Mas Dias, segundo fontes, respondeu que elas estavam disponíveis. Será mesmo que o Lula pediu? Será mesmo que o Lula pediu? Não dá para ter certeza, né? Aí vem a Gleisi Hoffmann e faz uma fake news. A Gleisi Hoffmann faz uma fake news. A Gleisi Hoffmann faz parte do governo, então obviamente ela vai tentar de alguma forma definir o governo. Ela é tudo menos isenta nessa história toda, né? Porque não tem como ser do partido, né? Tudo que ela fala você não deve levar em consideração, né? Mas olha só, Gleisi disse que agentes do GSI filmados no 8 de janeiro eram do governo Bolsonaro. Ué, mas esse cara, inclusive, ele foi nomeado pelo Lula esse Gonçalves Dias, ele aparece, inclusive, em várias fotos junto com o Lula, abraçadinho com o Lula, né? Por que só agora ele né, teve toda essa repercussão? O governo teve acesso a essas filmagens, duvido que não tenham tido, né? Olha lá, presidente do PT afirmou ainda que o ministro Gonçalves Dias sai do governo, mas que as investigações continuam. Ele não saiu do governo. Ele pediu para sair. Ele pediu para sair. Por que ele não foi demitido? O Alexandre Torres imediatamente foi demitido quando fez essa questão. E o Alexandre Torres foi preso. Por que esse Gonçalves Dias ainda não foi preso? Por que esse Gonçalves Dias ainda não foi preso? Pediu para sair. Por que o Alexandre de Moraes, que tem tanto poder, não pediu a prisão desse cara, ainda não efetuou a prisão dele ainda? Por que o Alexandre Torres está preso e esse cara não foi preso? É isso, né? A verdade é que esses atos aí eles serviram para aumentar sim o poder do Lula, né? Olha lá, disse uma rede social, a Gleisi disse numa rede social que agentes do Gabinete de Segurança Institucional, que é o GSI,
filmados durante os atos criminosos de 8 de janeiro eram do governo Bolsonaro. Mentira, porque esse cara mesmo, o que mais deu polêmica aí, esse cara aí, o Gonçalves Dias, do GSI, ele é do governo Lula, ele não é do governo Bolsonaro, né? Ele foi indicado pelo Lula, ele era o cara de confiança do Lula. E você vê que o cara era tão de confiança do Lula que o Lula nem mandou esse cara embora, hein? Ele nem demitiu ele, né? Ó, a CNN revelou com exclusividade vídeos que mostram o general Gonçalves Dias do GSI no Palácio do Planalto, durante os ataques criminosos contra os três poderes. O ministro pediu demissão nesta quarta, após a divulgação das imagens. Né? É que esses... lá, no Twitter, Gleisi disse que os homens que foram vistos como manifestantes eram do governo Bolsonaro e que eles ainda não haviam sido substituídos. Bom, esse cara aí foi claramente substituído, né? O que eu acho é, tipo, eles vão jogar a culpa, né? No Bolsonaro, de qualquer forma, mesmo que ele não tenha nenhuma ligação. Porque é aquilo, né? Sempre vai sobrar para quem que eles querem prejudicar. Né? Alexandre de Moraes determina que PF ouça o ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias. Por que não mandou prender ele? Ele não fez nada, ele prevaricou ali, né? Ele cometeu uma omissão, no mínimo. Né? Foi conivente com os atos. Né? Por que não mandaram? Por que o STF não mandou esse cara, né? Não mandou prender ele? Né? Aí estão falando, resistência do GSI entregar imagens a Lula selou o destino do general. O Lula não queria revelar essas imagens a público. O Lula não queria revelar essas imagens a público. O Lula quis censurar essas imagens do domínio público. Não tem essa, não. Notícia da Folha, lógico, a Folha vai querer passar um pano nervoso. Mas não foi a resistência do GSI. Foi o Lula que não quis revelar essas imagens. O Lula não quis revelar essas câmeras, falando que não tinha... Como é que essas imagens eram muito pesadas? Como é que a CNN conseguiu obter isso aí, né? Como é que a CNN conseguiu obter essas imagens? Né? Fica isso aí. Agora o PT vai querer alterar, vai mudar a narrativa, né? Olha lá, em reunião com Lula, ex-GSI se distraído por subordinados. GSI, provavelmente, se ele é distraído por subordinados, provavelmente foi o Gonçalves Dias que disse isso, né? Aí, ó, quem é o Ricardo Capelli, escolhido como comandante interino do GSI? Ricardo Capelli, ele foi interventor federal no Distrito Federal, né? Inclusive, esse Ricardo Capelli tem muita ligação aí com o governo de Cuba, né? Ele é um grande admirador do Fidel Castro, né? Então, um cara muito democrata, né? Um cara admirador de Fidel Castro, né? Muito democrata, né? E assim, o Lula parece que o Lula para Portugal, ele parece que já fugiu para Portugal, né? Lula embarca para Lisboa nessa quinta em primeira viagem à Europa. Lula antecipa a viagem e embarca para Portugal na noite desta quinta-feira. O Lula antecipou a viagem, né? O Lula antecipou a viagem, né? Fico perguntando, né? Bem nessa hora, né? Bem nesse momento, o Lula agora tá fugindo, né? Mas engraçado, por que ele não foi incluído nessa investigação dos atos de 8 de janeiro, né? Esse que é o problema, né? Você vê que eles estão tentando botar a culpa no Bolsonaro de alguma forma, mas o Lula, que é o atual governante, que estava no governo durante esses atos, ninguém do STF está culpando ele, ninguém do STF está querendo ouvir ele, né? Por que esse GSI está tendo o tratamento diferenciado que o Alexandre Torres está tendo, né? O Moraes não está deixando ele ser solto. Por que o Alexandre Torres está sendo tão perseguido e esse cara aí, Gonçalves Dias, ele realmente estava lá, ele realmente estava auxiliando os baderneiros, os infiltrados, ele estava ajudando essas pessoas, ele realmente cometeu ali visualmente um grande delito, um grave delito e não estava preso. Agora o Alexandre Torres, que estava lá nos Estados Unidos quando tudo isso aconteceu, de imediato já pediram a prisão dele. O que é no mínimo irônico, né? Como que funcionam as coisas na justiça do STF, né?
Vamos acompanhar, vamos ver o que vai ser isso aí, né? Mas olha só, né? Dois pesos e duas medidas, né? O Moro, por muito menos, não, ele vai ser preso, não sei o quê, que não sei o quê. Agora, esse cara aí que auxiliou os infiltrados, né? Esse cara aí, ninguém fez nada contra ele que pediu para sair, então, e usou a justificativa ainda, com atestado médico, né? Tá vendo, ó, atestado médico. Ó, Lula não menciona general Gonçalves Dias em fala sobre 8 de janeiro. Ó, Gonçalves Dias afirma que enviou as imagens a Lula. Gonçalves Dias afirmou que enviou imagens a Lula. Lula sabia que o ministro Gonçalves Dias foi ao Planalto. Lula sabia. Como é que você vê? Lula, Lula ignora desgaste e pressão e diz que o ministro do GSI saiu por conta própria. Ele saiu por conta própria. Então, se fosse a depender do Lula, esse cara nem teria sido demitido. Cara, como é que isso pode? E esse cara tá solto ainda. Não vou investigar isso aí, não? Cara, é assim, é República da Banana, não tem jeito, né? E tipo, o Lula faz o que ele quiser. Lula tá nem aí. Lula faz o que ele quiser, ele sabe que ele tem apoio da China, ele sabe que tem apoio da Rússia, ele sabe que o STF tá nas mãos dele, ele não tem que se preocupar com o parlamento, ele tem lá o engavetador geral dele lá, o Pacheco, né? Que sempre tá lá ajudando ele, tentando dar uma forma de auxiliar ele. A verdade é isso. Pô, se o Lula falou isso, se o Lula afirmou isso, que o cara saiu por conta própria, porra, então ele mesmo tá falando que o cara não é prioridade, né? O cara, na visão do Lula, o cara não fez nada de errado. Enfim, por hoje é só. Espero que gostem do meu vídeo. Inscrevam-se no meu canal. Inscrevam-se principalmente no meu canal no Rumble. Comentem aqui embaixo. E compartilhem o meu vídeo nas suas redes sociais para me ajudar e ampliar o meu alcance. Um abraço.